Jovem, seguinte, vamos falar hoje de Star Stories. Lá no grupo, eu já publiquei um áudio explicando, né, para que serve o Star Stories. Star Stories é um framework para te auxiliar a organizar suas ideias quando você for participar de uma entrevista de emprego, tá? Pode ser uma entrevista de emprego, pode ser uma entrevista interna na empresa para você mudar de cargo, para você receber uma promoção, trocar de departamento, enfim. E o que significa Star Stories? Esse Star é uma sigla em inglês, mas em português as palavras começam com as mesmas letras. Então significa situação, tarefa, ação, resultado. Tá? Situação, qual era o problema? Tarefa, o que a gente se propôs a fazer? A ação, o que a gente fez de fato e qual foi o resultado. Tá? Então você vai pegar a pergunta do recrutador, e aí outro dia a gente vai falar um pouco mais sobre quais são as perguntas comuns, né? O que dá para responder qualquer tipo de pergunta com o Star Stories, tá? Você jogar no chat GPT, ó, monta para mim perguntas de situação que o recrutador pode me fazer numa entrevista para desenvolvedor de software, para gerente de vendas, para sei lá o quê. Vai cair um monte de perguntinha, você vai pegar uma daquelas perguntas e vai olhar no seu histórico pessoal, tá? No seu currículo e na sua vida aí. Pô, teve alguma situação que aconteceu comigo que encaixe nisso daqui, né? Por exemplo, hoje eu vou mostrar para vocês um Star Story meu, né? E eu vou mostrar depois, primeiro como eu montei e depois como que eu apliquei isso numa entrevista com a Amazon, que eu depois recebi a proposta para trabalhar como gerente de produto lá em Seattle. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, ó. Não mostra aqui. Tá, vamos lá. Window. Ó, vou compartilhar primeiro uma telinha do Word. Vamos ver. Não sei se está mostrando. Share não ainda. Eu acho que está mostrando. Mas vamos lá. Não consegue acessar sua tela. Bom, então tá bom. Eu vou ter que falar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver. Não, não mostra mesmo, hein? Eu estou começando com esse negócio de YouTube, então vocês me desculpem aí. Enfim, eu vou ler para vocês aqui, depois vou colocar um link lá no grupo para a planilha que eu vou mostrar aqui, tá? Então o que aconteceu na P&G? Foi a Procter Gamble. A gente tinha um problema, que era a situação. A Pampers, fraldas Pampers, conhece? Então, fraldas Pampers era feita lá, ainda é feita em Louveira, né, a planta que eu trabalhava, e uma categoria específica não estava sendo profitable, não estava dando lucro. Por quê? Se vocês se lembram, aí quem tem filho e já comprou Pampers anos atrás, você ia na farmácia ou em alguns lugares específicos, era uma caixa verde, bonita, assim, ó, grandona, com a Pampers dentro, né? E o custo de montar aquela caixa era muito alto. Por quê? Porque era feito manualmente. Então, como é que funcionava? Linha de produção vinha com as Pampers, né, as fraldas lá todas bonitinhas, e elas vinham num plástico assim fechado, que é um bundle que a gente chama. Chegava no fim da linha de produção, eles montavam um pallet, passava o plástico o wrapper, levava para uma área de staging, tipo um mini estoque, e aí o pessoal da customização, que era outro lugar, ia lá, buscava, tirava o plástico, jogava na mesa, e abria a caixa na mão, passava a fita, botava dentro, fechava e montava outro pallet. Era desse jeito. Então por isso que não era rentável fazer isso, né? Então, ó, a situação, a Pampers não estava dando lucro por causa do processo de packing, tá? A gente identificou que era isso. Qual que era a tarefa? É obter dados do processo de produção e procurar oportunidades, encontrar oportunidades de redução de custo. Qual foi a ação que eu tomei? Eu mesmo fui lá e fiz isso. Eu peguei os dados com cronômetro, montei a linha, ó, é assim que está funcionando e tal. Pensei num desenho diferente. A minha ação foi reduzir o número de pessoas na linha de produção e foi uma redução assim, tipo de 12 pessoas caiu para 3, sabe? Negócio ridículo. Fiz o processo ser um pouco mais rápido, porque eu automatizei a parte da montagem de caixa, que era na mão, você agora só abria e encaixava numa fita, um equipamento da 3M que passa a fita embaixo e aí você empurra ela, ela fecha a parte de cima e passa a fita, né? Ou seja, você tira já as pessoas que têm que fazer isso. E eu peguei essa área de customização e movi ela para o fim da linha de produção, para não ter que fechar um bando, levar para outro lugar e lá abrir e fazer a customização. Então era tudo no mesmo lugar. Chegava, você já passava a caixa, botava dentro, selava e já montava o pallet.
Qual foi o resultado? Savings, né? Economia de $500 mil. É isso mesmo, $500 mil. Olha só. E a gente evitou que esse produto que vendia bastante fosse descontinuado. Pelo menos por um tempo. Acho que depois eles descontinuaram. Mas a gente conseguiu dar esse saving muito legal. Então, beleza. Esse é um exemplo prático de Star Story. Agora, como é que usa isso? No caso da Amazon, a Amazon tem princípios de liderança deles, né? Então tem vários princípios lá, tem acho que 15 princípios, sei lá. Os líderes estão certos a maioria das vezes, inventar e simplificar, deixa eu ver outros que tem aqui, obsessão pelo cliente, ownership, hire and develop the best, tipo, contratar e desenvolver os melhores e tal. Então, essa história aqui, esse Star Story, eu vi um dos princípios. Eu montei uma tabela, que é essa que eu vou colocar depois lá. Aí tinha o princípio de liderança da Amazon na primeira coluna, e eu fui encaixando as minhas histórias que batiam com esses princípios. Então, essa história aqui encaixava com o princípio de inventar e simplificar. Né? Foi isso que eu fiz. Eu fui lá, medi tudo, simplifiquei, criei um negócio diferente, simplificado e entreguei o resultado. Então, a primeira coluna é a descrição do princípio, que a Amazon já me dá, né? Que os líderes esperam e requerem inovação dos seus times, sempre acham maneiras de simplificar processo. Foi exatamente o que eu fiz. Aí vamos lá. Situação, tarefa, ação e resultado. Situação. Os materiais de Roy Packing, né? Estavam tendo muito gasto, né? Você não estava conseguindo ter um custo assim, baixo o suficiente para ter rentabilidade. Aí, tarefa. Acabei de falar. Fui lá levantar os dados, investigar o processo, procurar oportunidades de melhoria. Aí eu encaixei depois ação e resultado do que eu acabei de falar, né? Então, situação. Pampers não era lucrativa. Tarefa. Conseguir dados da linha de produção e encontrar oportunidades. Ação, reduzir o número de pessoas na linha de produção, fez o processo ser automatizado e ficar mais rápido, e mudar a customização para o fim da linha de produção. E resultado tem que ter número. Savings, né, economia de $500 mil. E a gente evitou, aí é uma parte de business, evitou que um produto que tinha bastante saída, né, vendia bastante, fosse descontinuado. Então, assim, é muito simples, né? Agora, qual que é o segredo, o mistério? Você precisa ter experiências de liderança, né? Como é que eu vou montar uma planilha? O caso, estou estudando o caso específico da Amazon. Poxa, eu já sei as perguntas que eles vão fazer no caso da Amazon, que eles deixam bem transparente. Então, se você vai para a área de business, né? Se você vai trabalhar na Amazon como desenvolvedor, são perguntas mais técnicas. Mas no meu caso, como era a área de business, né, em marketing, eu fui trabalhar com precificação de produto, criação de produto. Tá bem claro lá, ó, a gente vai fazer perguntas em cima dos princípios de liderança. Então, eu tenho uma planilha que eu tenho aqui, ó, quer ver quantas linhas? Tem 17 linhas. Cada uma dessas linhas tem um princípio de liderança, às vezes dois, e aí eu vou e coloco uma situação. Então, teve outro que, frugality, que é você economizar, fazer muito com pouco recurso. Então, eu teve uma situação lá que os custos de infraestrutura, de instalação de infraestrutura, estavam se tornando impeditivos porque a taxa de dólar, né, a conversão de dólar estava crescendo rápido. Isso foi muitos anos atrás também, né, na P&G. E vira e mexe acontece isso no Brasil. Qual que era a tarefa? Né? Cuidado da implementação do projeto e buscar oportunidades para saving sem arriscar as operações. Aí eu falo o que, que eu fiz, quanto que eu dei de saving, $200 mil aqui por causa do redesign. Enfim, esse que é o segredo. O que eu vou deixar de proposta para você? Imagine que você fosse. Se você já está trabalhando num lugar, imagine que você estivesse fazendo uma entrevista para essa mesma posição que você está hoje, tá? E aí você seria o entrevistador, entendeu? Quais perguntas você faria que você percebe que no dia a dia do teu trabalho são importantes, são skills importantes, experiências importantes que o funcionário precisa ter? Cria lá, cara, 4 perguntas, 5 perguntas. Pode usar o chat GPT, que é mais fácil. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar essas perguntas, vai colocar na tabelinha, ó, qual que é a pergunta da entrevista. Aí você começa com STAR. Situação, tarefa, ação, resultado. Vamos ver na minha vida de trabalho. Teve alguma situação que eu resolvi um problema semelhante a esse? Teve. Não foi exatamente a mesma coisa? Nunca é. Só que você vai ter que adaptar.
né? Mas é importantíssimo você mostrar resultado com número, tá? Então, ó, aí você vai montar isso e você vai ter uma tabelinha. O próximo passo é transformar isso numa narrativa, né? Que eu não vou responder a pergunta do recrutador assim, tipo, packing materials waste, gather data and investigate, found mistakes. Não, eu vou falar assim, olha, quando eu trabalhei na P&G, eu estava cuidando de um redesenho, né, um projeto de redesign da linha de produção da fralda Pampers. Então você tem que contar uma história. Então a última parte do Star Stories é o story, né? Então não é só o Star, eu coloquei o que é Star aqui, mas ó, o nome do framework é Star Stories. Então você vai montar o Star, que são os 4 passos, e vai usar isso aqui para criar uma história. E tem que ter o começo, meio e fim. Beleza? Então as tuas respostas vão ser curtas, mas vão ser bem objetivas, vão responder exatamente o que o recrutador perguntou, e ele vai fazer perguntas de follow-up. Se ele achar isso interessante, ele vai falar: mas me conta mais, como é que você descobriu que o problema era automatizar a caixa de não sei o quê? Entendeu? Então você tem que lembrar bem da sua história. Porque você vai falar: eu fui lá, observei, e foi isso que eu fiz mesmo. Então, assim, por isso que não pode ser mentira, né? Tem que ser uma experiência que, poxa, você viveu. Eu fui lá, medi o tempo, conversei com o pessoal da linha de produção, perguntei onde que eles gastavam mais tempo. Pô, vocês ficam de pé, fica sentado? Eu observei tudo isso, anotei e cheguei a uma conclusão. Mas, pô, tem perguntas aqui que eu nunca vivenciei essa situação. O que você vai fazer? Tem duas coisas que você pode fazer. Essa é a dica de ouro. A primeira delas é vasculhar todo e qualquer tipo de experiência que você pode ter na sua vida, não só profissional. Às vezes você foi voluntário. Sei lá, eu era moleque e o professor, eu fazia karatê, tô falando da minha vida. Fazia karatê e aí de vez em quando o professor pedia para eu puxar o treino inicialmente, puxar o aquecimento e o começo do treino, o Kihon lá, sei lá, a parte inicial e tal. E aí, uma vez eu tive que mostrar ali que eu tinha autoridade, que eu estava fazendo um negócio que estava certo, sei lá. Pô, entendeu? Você tem coisas na sua vida que você faz e você nem percebe que você pode usar no ambiente profissional. Não tem problema. Eles querem saber como é que você pensa. Essa é uma coisa. A segunda coisa é o que, que é? É procurar hoje uma oportunidade para você se preparar, procurar hoje uma oportunidade que se encaixa nessa situação que ele está fazendo a pergunta, ir lá e fazer de voluntário mesmo, entendeu? Tem lugares aí que você pode se voluntariar, fazer de graça, mas pelo menos você adquire a experiência, entendeu? Então, para isso que serve estágio e tal, mas às vezes você está querendo, pô, eu quero ter um emprego em outra empresa e, pô, eu vi aqui que as perguntas que eles podem fazer, eles vão perguntar, me fala uma vez que você, sei lá, você vendeu a sua ideia para uma pessoa, você explicou uma ideia de tecnologia para uma pessoa que não é da área de tecnologia. Puta, eu nunca fiz isso. Então, cara, se prepara. Chega aí para tua irmã, para tua amiga ou amigo, não sei, e fala assim: olha, cara, eu tive uma ideia, deixa eu te explicar o que, que é. Aprende com a situação, anota e pronto, você tem experiência. Tá? O que não pode é tipo falar, isso aqui eu não tenho, então já era. Você está se preparando para a entrevista. Beleza? Então, eu vou ver se eu deixo aqui embaixo o link mesmo para você baixar essa planilha e lá na planilha vai ter só esse exemplo que eu falei hoje da P&G. Use as outras linhas para você montar o seu, tá? Tem que fazer essa tarefa, que senão você não sai do lugar. Beleza? Aí daqui a pouquinho a gente tem mais coisa para apresentar. Valeu, jovens!